presidente Lula parabenizou Donald Trump pela vitória e pelo retorno à presidência dos Estados Unidos. Na mensagem, Lula reforçou que a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada, e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. O presidente brasileiro desejou sorte e sucesso ao novo governo. Entre os territórios em guerra, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que aprecia o comprometimento de Trump com a paz por meio da força e que é isso que poderá pacificar a Ucrânia. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parabenizou Trump e escreveu que seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo e um novo compromisso da aliança entre Israel e os Estados Unidos. Em sua manifestação, o presidente turco Tayyip Erdogan também lembrou o peso dos Estados Unidos para a resolução dos conflitos na Ucrânia e na Palestina. Na Europa, o francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Trump. Olaf Scholz, chanceler alemão, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disseram que trabalharão juntos com os Estados Unidos por valores compartilhados, como o da liberdade. Mensagens semelhantes também foram enviadas pela Itália, Espanha e pela Comissão da União Europeia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia escreveu não ter ilusões sobre Trump, nem sobre o novo Congresso, agora sob o controle do Partido Republicano, e que a Rússia continuará defendendo os interesses próprios e trabalhando para atingir todos os objetivos militares em curso. Na Ásia, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e o da Índia, Narendra Modi, também desejaram estreitar parcerias com os Estados Unidos. Lai Ching-te, líder de Taiwan, que vive tensão com a China, escreveu que a parceria com os Estados Unidos vai continuar servindo para a estabilidade na região. E em declaração para a imprensa, a porta-voz do governo chinês disse que a segunda maior economia do mundo respeita a escolha do povo norte-americano e que as relações bilaterais se darão sob o respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. 6h36 em Brasília, aqui ao meu lado nos estúdios da Rádio Nacional, Daniela Longuinho. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Juliana. Boa noite, ouvintes. Bem, Dani, a eleição de Trump pode trazer mudanças na relação econômica, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. Explica pra gente quais podem ser essas alterações. Isso mesmo, Juliana. A vitória de Donald Trump para o novo mandato como presidente dos Estados Unidos terá impactos na economia global. O plano econômico de Trump prevê, entre outros, cortes de impostos e aumento de tarifas para produtos importados. Na manhã desta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o dia amanheceu mais tenso, mas que Trump fez um discurso mais moderado do que o da campanha após a vitória. Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, nos países endividados, na Europa, no mundo. O dia amanheceu mais tenso. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. Para o pesquisador André Pagliarini, da Washington Office Brasil, organização não governamental norte-americana presidida por um brasileiro, a política protecionista proposta por Trump pode afetar as exportações e a balança comercial de países emergentes como o Brasil. O Trump foi eleito prometendo uma política fiscal e cambial muito protecionista. O próprio Biden já havia mantido certas políticas protecionistas com tarifas contra veículos elétricos chineses, por exemplo, e o Trump prometeu acelerar ainda mais essa escalada, e isso tende a afetar exportações de países emergentes, como o Brasil, tende a fortalecer o dólar. Já na avaliação de Mário Scangarelli, CEO da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, a vitória de Trump é muito positiva para ampliar a relação comercial com os Estados Unidos, uma vez que o mercado brasileiro surge como uma opção no contexto da guerra comercial travada com a China. A pandemia foi um exemplo clássico de como o mundo é dependente da China, e os Estados Unidos, pós-pandemia, entendeu que essa necessidade da dependência chinesa precisa ser modificada com muita urgência. E a eleição do presidente Trump vai acelerar ainda mais esse processo, porque ele entende que a China é um concorrente, prejudica a economia americana e principalmente dificulta a relação do avanço econômico. Então ele vai adotar uma relação
relação com os países vizinhos, principalmente da América Latina. Nas primeiras horas desta quarta-feira, assim que a vitória foi projetada, Donald Trump discursou a apoiadores, falou em pagar a dívida e reduzir impostos e prometeu fazer a América grande novamente. Ao lado de Trump, o vice-presidente eleito J.D. Vance afirmou que vão liderar o maior retorno econômico da história americana. Volto com você, Juliana. Muito obrigada, Dani Longuinho. 6h39, a candidata democrata Kamala Harris discursou agorinha há pouco. Ela reconheceu a vitória de Trump e disse que o partido vai ajudar na transição de governo. Kamala disse ainda que não vai desistir de lutar por mulheres e contra o uso de armas.